Por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, que não sois judeus, que sois de todas as nações da terra, se é que tendes ouvido a respeito da graça de Deus a mim confiada, a respeito do Evangelho puro e simples, para ser pregado no mundo, entre todos os povos, sem confinamento a uma cultura, seja ela qual seja, mesmo a judaica, jamais. Pois segundo uma revelação espiritual, eu tive o conhecimento desse mistério que até então não tinha sido discernido por ninguém, por muito poucos, só lampejos. E eu já escrevi a respeito disso a vocês antes, resumidamente. Mas foi por meio dessa revelação que eu sei que me farei compreender quando lerdes, quando pensardes, quando refletirdes. Vocês também podereis compreender qual é o meu discernimento no Evangelho de Cristo Jesus. Esse discernimento, saibam, para outras gerações, para outras percepções, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens na terra inteira. Houve uma luz aqui, outra luz ali, mas quase ninguém discerniu isto, como até hoje quase ninguém discerne isto. Mas agora isto está revelado, está explicitado. Só não entende quem não queira, quem fechar o coração. Porque isso foi dado a ser percebido pelos apóstolos e profetas de Cristo, que entenderam no Espírito Santo a revelação do Evangelho. A saber, que todos os homens, sem acepção de pessoas, são co-herdeiros da cruz, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo unilateralmente o mundo. Esse é o mistério que Deus resolveu fazer todo ser humano entre gentios, que responda à vida com amor, com graça, com compaixão, fazê-los co-herdeiros daquilo que Cristo adquiriu, comprou, validou, consumou em favor de todo homem de boa vontade e de todo aquele em cuja mente a luz o convença de pecado. Sim, agora isso está explicitado, só não crê quem não quiser. Que todos, sem pedigree, foram feitos pela cruz, pela graça, por Jesus, membros do mesmo corpo espiritual e coparticipantes da promessa inteira do Evangelho em Cristo Jesus, acerca de cuja palavra, de cujo anúncio, eu fui constituído servo, conforme o dom que eu recebi da graça de Deus, que foi a mim concedida, segundo a força operante do seu poder que opera em mim todos os dias da minha vida, sim, a mim, o menor de todos os santos. Me foi dada esta graça, porque a graça é favor imerecido, não é porque eu seja do tamanho do que me foi dado, é justamente pelo oposto, porque ele resolveu pegar as coisas que não são, e as pequenas e as fracas, a fim de reduzir a nada as que são. Por isso, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar ao mundo o Evangelho, a boa nova dessas insondáveis riquezas de Deus
manifestas em Cristo Jesus. Sim, e manifestar na minha geração e para quantas sejam as gerações que da minha boca ou daquilo que eu produza venham a receber essa informação e por ela serem impactados, manifestar a todos qual seja, portanto, a dispensação, a dádiva, a hora, a chegada, o aeon desse mistério, que estava oculto em Deus para a percepção humana desde o início. Mas Ele, o Senhor que criou todas as coisas, resolveu nos dar essa percepção a quem quer que a deseje ter, porque ela está explicitada pelo ensino dos apóstolos e dos profetas do Evangelho no Espírito, a saber, pelo ensino do Novo Testamento, para que por essa compreensão nós nos tornemos igreja. Porque sem essa compreensão nós nunca somos ou seremos igreja ou fomos igreja. Igreja decorre dessa compreensão de comunhão sem acepção de pessoas. A intenção de Deus é que assim, desse modo, por essa graça, por essa generosidade, por esse discernimento, que em Cristo todos estão incluídos e que Deus unilateralmente chamou o mundo a si, a humanidade a si, por essa manifestação, por esse anúncio e por essa vivência encarnada da nossa parte a respeito daquilo que com a boca confessamos como Evangelho, a vontade de Deus é que por essa expressão, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, hoje, seja uma perplexidade para principados, potestades, para dimensões e camadas espirituais, para entes que não conhecem o perdão, nem a compaixão, por entes que não conhecem em si mesmos a extensão da misericórdia, por entes que não carregam em si mesmos as fraquezas, ambiguidades e ambivalências da nossa natureza e que mal podem compreender a manifestação da graça de Deus em criaturas tão verminosamente manifestas como nós, mas em cujos seres, quando o discernimento da graça e a riqueza do Espírito de Cristo passa a habitar, nós nos tornamos perplexidade hoje, choque de luz para anjos, para principados e potestades, para demônios, para poderes e para criaturas de qualquer outra dimensão que nos observem, em ação de amor, vivendo o Evangelho na terra. Porque esse é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, de manifestar as percepções universais, o significado da graça, do favor imerecido e do poder que o amor absorvido no coração, o amor que nasce da gratidão, que decorre do perdão, manifestar a todas as criaturas o poder que essa revolução tem de fazer um diabo se transformar em anjo, de fazer um ente egoísta se transformar em altruísta, de fazer um narciso se transformar em solidário, de fazer um avaro converter-se em generoso, de fazer um mentiroso filho da verdade, de fazer um odioso filho de Deus, promotor da paz, que caminha no amor. Isto é o que perplexifica principados, potestades nos lugares celestiais, e o propósito de Deus é que assim seja, que aconteça mediante a fé nele, em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. E é por isso que nós temos ousadia e temos confiança mediante a fé nele, porque nós sabemos que nós estamos inclusos nele, está tudo feito em nosso favor. Portanto, eu peço a vocês que não desanimem, que não desistam, que não voltem atrás, que não fujam corajosamente do bom combate, que não se acovardem, que não tenham medo de viver essa realidade, com essa confissão, com essa explicitude. E saibam, é por esta causa que eu me ponho de joelhos todos os dias diante do Pai. É por esse objetivo que eu oro. Esse é o sentido da minha vida, essa é a glória do meu existir. É que esse evangelho da graça de Deus seja compreendido pelo maior número de pessoas e que aqueles que o compreendam não retrocedam dele jamais. Por essa causa, eu me ponho de joelho, eu batalho no mundo espiritual. Me ponho de joelho diante do Pai, desse Pai de quem toma o nome, toda a família, porque ele não faz acepção de pessoas, de nenhuma natureza, etnia, ele não tem diferenciações, ele não é o diabo no seu olhar para a humanidade, ele não olha o mundo com o nosso olhar endiabrado. É diante desse Pai, que é Pai de todos, de quem toma o nome, sabendo ou não sabendo, toda a família no céu e sobre a terra, entre homens e criaturas de outras dimensões, chamando-o pelo nome que o chamem, mas é buscando e suspirando e almejando por esse nome que toda a família debaixo do céu ou na terra existe. E eu oro para que, segundo a riqueza da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia, ele nos conceda que sejamos fortalecidos com dunamis, com poder, com explosão existencial, com alegria de ser, de existir. Sim, que isso seja um borbulhar do seu espírito contínuo no nosso homem interior, e assim Cristo habite, Cristo cresça nos nossos corações todo dia, não por emoções, mas pela fé, não por sensações, mas mediante a confiança de que estamos nele. Isto, enquanto nós nos arraigamos e nos alicerçamos e nos plantamos nele, amando os irmãos, porque a maneira de nos alicerçarmos no amor de Deus é alicerçarmos-nos no amor, no perdão manifesto para com o próximo. Assim, e só assim, que a gente consegue e pode compreender com quem de fato já alcançou aquilo que com palavras não se pode explicar, ou seja, que a gente possa compreender a largura do Evangelho, como nele cabe o mundo inteiro, e o seu cumprimento, como ele alcança desde antes da fundação do mundo até eternamente. Amém. Compreender a sua altura, a sua elevação, o seu alcance, a sua infinitude, a sua indizibilidade, compreender a sua profundidade, a sua inalcançabilidade e conhecer experiencialmente, mesmo sem entender, discernir, mesmo sem saber contar, mas conhecer como experiência o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, a toda referibilidade, para que, chegando nesse nível, aonde não há mais palavras para dizer o que a graça de Deus é para nós, o que Deus é em nós, o que o Evangelho fez em nós, chegando nesse ponto, chegando nesse nível, nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, amigos,
A minha oração é esta. E eu me dobro com Paulo, porque esta é a oração da minha vida, desde que eu sou menino, e é a minha oração de novo hoje. Eu peço por isto, e diante daquele em quem está a minha confiança, eu digo: ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que extraordinariamente opera em nós e jamais deixará de operar. A ele eu digo: a ti seja a glória. Na verdadeira igreja, que é feita de pessoas com esse entendimento, com essa compreensão, que é feito desses entes sem parede e sem telhado, que nas vidas de todos esses haja essa glória que crie perplexidade em principados e potestades e choque em demônios e satanases. E que a ti seja a glória no meio dessa assembleia de gente de Cristo Jesus, hoje e enquanto houver humanos na terra, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Jesus, eu sei que meramente pela palavra da verdade, pela palavra ante a qual os céus se prostram e os demônios se curvam, porque é mistério revelado, manifesto no Evangelho em Cristo Jesus, comprovado pela ressurreição dos mortos. Que esse poder, meramente pela palavra, alcance a milhares, milhões e provoque desejo espiritual de sairmos das separações, das segregações, das prisões mentais, dos preconceitos, dos pecados reducionistas da vida, dos entes demoníacos, odiosos, separatistas, dos promotores de apartheid, dos entes da vingança, da implicância, da antipatia, que nós nos tornamos. Salva-nos, porque hoje nós somos associados a demônios, a principados e potestades do mal, a espíritos que hoje atuam nos filhos da desobediência. É isso que temos sido, parceiros de Satanás na terra, cooperadores do inferno, falando o teu nome e trabalhando para o inferno. É só o que temos sido na maioria das vezes. Por favor, ajuda-nos a entendermos o Evangelho, para que nos convertamos de fato em cooperadores de Deus como filhos amados. Só tu podes realizar isso. Eu entrego a ti o propósito que não é meu. Eu apenas também oro por ele. Mas essa é uma determinação do teu coração, desde antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus. Vem me ver TV. O canal é você.